Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga e especialista em terapia de casais. Quem é que não conhece um casal que diz que se ama demais e mesmo assim não para de discutir? Isso é comum e acaba sendo uma das razões de busca por terapia de casal, até com uma tentativa de que isso não leve ao término do relacionamento. E eu quero contar um caso para vocês, só para exemplificar e deixar claro que muitas vezes o que leva à discussão não é necessariamente uma total divergência de opinião, e sim a forma como a dinâmica da relação começa a ser fixada e que por conta disso qualquer novo assunto detona uma discussão por conta da maneira como cada um age. Olha só, um homem que já está cansado aí de tantas discussões com a esposa, ele comenta o seguinte: Laila, eu até para evitar mais uma nova discussão e tudo aquilo, eu evito trazer assuntos que possam ser críticos, certo? E aí, para evitar a discussão, ele deixa de falar. Só que o que acontece? E aí ele vai tentar lá resolver do jeito dele, sozinho. Só que, em algum momento, quando o assunto vem à tona, seja numa conversa entre amigos ou porque o assunto vai aparecer mesmo, e essa esposa fica sabendo, ela começa ela fica enfurecida, ela começa a falar que ele é muito acomodado, que desse jeito você não muda mesmo, você não compartilha nada comigo, desse jeito a gente não vai para lugar nenhum, e ela começa a detonar. Por conta disso, ele, que já passou por tantas outras discussões, fica com a autoestima super abalada e aquela tentativa de evitar uma discussão, vai por água abaixo e ele fica mal. Com a autoestima ainda pior, por conta disso, ele fica se sentindo ainda mais sem a motivação de tentar uma remediação daquilo tudo. Esta mulher, pelo lado dela, quando ela interpreta que o fato do marido não ter compartilhado com ela aqueles tais assuntos, que isso é falta de movimento da parte dele, passividade, que por conta desse comportamento ele está pouco envolvido com ela, e o fato dela não sentir segurança na atitude dela, isso aumenta a ansiedade. Tá certo? Por conta disso, sempre que ele deixa de fazer, quando ela vem de falar ou de expressar as questões dele, ela já vem com crítica. Como ela já vem com crítica, ele fica com a autoestima baixa e não se coloca mais, porque cada vez está mais inseguro, e essa dinâmica está rodando há bastante tempo. Como que a gente conseguiu mexer um pouquinho nisso tudo? Primeiro, um ponto que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui. Quando a gente vai tentar fazer uma mudança, por exemplo, numa dinâmica entre um casal, as coisas não vão ser imediatas. É lógico que, às vezes, algumas mudanças elas são tão cruciais que a pessoa consegue enxergar um movimento muito, muito novo. E isso, lógico, que é animador. Mas nem sempre é assim. E isso acontece às vezes, um dos parceiros está ali naquela nova tentativa de fazer uma abordagem diferente, só que o outro ainda está naquele clima anterior, certo? E esse aqui, se ele não estiver ali bem determinado a estas mudanças e estiver presente para o fato de que é um processo, que a mudança vai ser gradual, ele desiste. Laila, tentei e não deu certo. Mas olha só, lógico que eu fui trabalhando com esse rapaz, a autoestima dele
o reconhecimento de tantas qualidades e características positivas que ele tem. E à medida então que ele passou a se sentir mais autoconfiante, ele passou a se colocar nessas abordagens, nessas conversas com a esposa, com uma postura diferente, uma postura mais firme. Porque antes, e a gente foi, ele pôde perceber isso ao longo das sessões, a postura dele era também de alguém que se coloca pronto para levar uma bronca, que era isso que acabava acontecendo. Eles estavam quase numa relação ali de mãe brigando com o filho que fez coisa errada. E não era bem isso. Essa era a postura que ele se colocava e dava brecha, até por conta de todas essas questões, dela ficar com a ansiedade mais aumentada e tudo mais, fazia com que essa dinâmica funcionasse perfeitamente, erradamente, certo? Quando ele passa, então, a ter uma visão de si mesmo diferente, ele se coloca de uma forma diferente. Ele passava a avaliar a forma como ele ia trazer o tal assunto para essa esposa, a maneira como ele ia se colocar, o melhor momento de colocar, sem demorar infinitamente, porque senão o assunto vinha de outra forma e isso gerava confusão. E também, aí é lógico que nada é maravilhoso, tão maravilhoso assim. Às vezes ela vinha com a fúria dela, porque, como eu disse antes, o parceiro pode estar num outro clima ainda, parado ali na estação anterior. Quando ela vinha cheia de gritos e você não muda, ele calmamente, sem se alterar, fulano, você disse que quer tanto que a gente resolva as nossas questões. Quando eu trago um assunto e estou tentando fazer mudanças, a sua reação não ajuda nem a mim a mudar e nem a nossa relação a mudar. Já foi, você percebe? Já é uma maneira diferente de reagir a toda aquela avalanche de frases negativas que ela trazia. Só o fato dele falar dessa forma, num primeiro momento fazia ela recuar, em algumas situações ela continuava falando mais, só que isso ficava na cabeça dela. E aí que é um ponto importante, quando os dois que dizem que se amam e se amam têm um interesse na mudança e um dos parceiros começa a pôr em prática a mudança, o outro começa a reagir positivamente. Certo? Isso a gente pode falar de um relacionamento de longo prazo, né, que tem uma duração maior, mas também nas relações muito novinhas, que eu tenho visto como o pessoal tem brigado em relações, né, relações de 6 meses, eu falo, meu Deus, tá tendo briga que eu não aceitaria nem numa relação de 10 anos. Então, assim, vamos olhar para isso e é importante estar atento nisso tudo, nessa questão da dinâmica, porque às vezes a gente está tentando mudar a forma do outro pensar, ou focado na forma do outro pensar, e não é isso. Às vezes eu vejo casais aqui que até os dois estão falando a mesma coisa, só que algo detona a raiva, detona o inconformismo do outro. É por conta disso que está lá por trás, da forma de falar, tá certo? Me lembrei de um casinho aqui que eu vou contar bem rapidinho. Uma moça que chegava e falava assim, as brigas dela era sempre porque ela achava que o marido não dava atenção ou dava pouca importância para as coisas que ela falava. Ao longo da terapia a gente percebia que ela chegava para falar com o marido dela sempre muito chorosa, sempre era chorando e fazendo uma manha. Ele, toda vez que ela chegava, ou seja, era no entendimento dele, aquilo já virava a chavinha, tipo, mais uma vez ela vai vir com ladainha. E ele virava a chavinha, parava de prestar atenção nela. Ela percebia aquela cara de desdém de pouco caso, ficava irritada e começava toda a briga de novo. Então não era o assunto em si, você percebe? Era a forma como a coisa acontecia. E eles também já brigaram muito por conta disso.
até que ela se deu conta que talvez ela precisasse rever este comportamento dela, que cá entre nós não era nada positivo. Vocês acreditam que quando ela passou a se comportar, a vir com o assunto de uma maneira diferente, sem estar chorosa, sem estar se vitimizando, esse marido começou a prestar atenção no que ela estava falando e as brigas diminuíram muito, certo? Então não era que ele não dava importância para o que ela falava, mas o jeito que ela trazia a conversa gerava o comportamento dele também. Certo? Pense nisso, veja como isso pode te ajudar de alguma forma aí nas suas relações, na sua relação amorosa. Olha, eu vou pedir uma coisa. Se você gosta do canal, não deixe de se inscrever e de curtir os vídeos. É dessa forma que você me mostra se eu estou conseguindo te ajudar. Tá legal? Um beijo. A gente se vê na semana que vem.